Olá pessoal, vamos dar início à aula sobre cones. Nesta aula é importante começar dando início na construção do cone. Esta figura geométrica ela é estabelecida desde que nós tenhamos inicialmente uma circunferência em um dado plano e um vértice acima deste plano. A conexão desse vértice com um dos pontos da circunferência vai construir inúmeras retas que vão definir a periferia dessa figura geométrica, que aqui está representada como se fosse uma grade ou uma gaiola, porém com um ponto de vértice que define essas inúmeras retas, como se fossem varetas que são encostadas umas nas outras em um único ponto, tendo como base uma circunferência. Essa é a definição de um cone. Agora, existem particularidades. Por exemplo, um cone circular reto. Ele apresenta a altura formando 90 graus com o diâmetro da base. E é importante mencionar que, quando nós pegamos este cone, podemos construí-lo a partir de um triângulo retângulo. Perceba que aqui existe um segmento que seria a hipotenusa, definida como geratriz. Essa geratriz do nosso cone circular reto apresenta uma propriedade. A geratriz ao quadrado é igual à altura ao quadrado mais raio ao quadrado. Perceba novamente a relação pitagórica que define com propriedade, a relação entre esses segmentos. Na sequência, nós temos a secção meridiana do cone circular reto, que seria essa secção, na verdade, a face que se encontra no meio deste cone. Se nós cortarmos este cone exatamente no meio, imagine que nós passamos aqui uma faca para cortar, nós conseguiríamos desenhar aqui justamente esta figura. Esta secção, a área desta secção é como a área de um triângulo. Nós temos a base, que multiplica uma altura dividido por 2. A base, no caso, é 2 raios, que é igual ao diâmetro. A altura é a própria altura do cone, dividida por 2. Portanto, a área dessa secção será igual a R vezes H. Agora nós temos como definirmos algumas propriedades clássicas. Todo cone ele pode apresentar essa propriedade de equilátero, que indica para nós que a geratriz é igual ao diâmetro. Então, se nós olharmos para um triângulo, por exemplo, equilátero, nós podemos girá-lo em cima deste eixo da altura para construirmos exatamente este cone, onde a geratriz, esta medida, equivale a esta medida, que seria 2 raios. Assim nós podemos dizer que aqui mede 60 graus, assim como este arco, assim como este arco. E algumas implicações do triângulo equilátero serão necessárias neste tipo de cone. Agora vamos num geral. Todos os cones apresentam uma área lateral. E que se nós cortarmos aqui este cone em pedaços, nós cortaríamos aqui nessa parte da geratriz, e desenrolando esta figura, nós poderemos encontrar exatamente um setor circular, que é definido pela geratriz e este comprimento, que é justamente o comprimento da base da circunferência. Como o comprimento da circunferência é definido por 2πr, nós podemos dizer que este é o comprimento deste arco, 2πr. E com isso, nós podemos calcular essa área, que seria a área lateral, a área do setor circular. Se nós lembrarmos a área do setor circular, a área de um setor circular, vamos relembrar rapidamente, nós temos um raio, 2 pontos A e B que definem um arco. A área do setor é AB, esse arco, vezes raio, dividido por 2.
com essa definição e essa lembrança do setor circular, nós vamos calcular aqui a área lateral do nosso cone, como sendo AB, o arco. Esse arco equivale a 2πr, a nossa circunferência desenrolada, vezes raio, que no caso é a própria geratriz, tudo isso dividido por 2. Perceba que esta área lateral nada mais é do que πrg. Feito isso, sabendo que a nossa base equivale a uma circunferência, a área total não é tão complicada. A área total seria igual à área da base mais a área lateral. Portanto, essa área total é πr ao quadrado mais πrg. O que pode ser colocado em evidência, πr, sobrando r mais g. Isso seria um possível resumo da fórmula. E por fim o volume, que de todos que apresentam cônicas, o volume continua sendo 1/3 da área da base vezes a altura. No caso, o volume do cone, portanto, será πr ao quadrado vezes h dividido por 3. 1/3 de πr ao quadrado vezes h. A fórmula do volume do cone. A fórmula da área total de um cone, bem como a da área lateral, serão cobradas nos exercícios. Bora lá!